No Alvo com Heron Falco. Sejam bem-vindos. Vamos fazer agora uma live, uma conversa com Sua Alteza Real Dom Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Sua Alteza Real Dom Luiz Felipe de Orleans e Bragança é um político, ativista político, empresário, tetraneto de Dom Pedro II e, portanto, príncipe brasileiro. Ele hoje é deputado federal, formado em administração de empresas, tem um mestrado em ciências políticas na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, assim como um MBA no Institut Européen d'Administration des Affaires, na França. Ele é o autor do livro Por que o Brasil é um País Atrasado, o que para entrarmos de vez no século XXI. Ele também é o primeiro membro da realeza brasileira desde Princesa Isabel a ocupar um cargo de relevância no Brasil. Hoje, e já há bastante tempo, talvez não tão publicamente, o principal foco dele é propor um projeto de uma Constituição para o Brasil, que substituiria a Constituição de 1990, porque eu já vi que vídeos de você mesmo iniciando essa conversa, né? Então é isso, essa introduçãozinha a gente faz para o podcast, para depois no podcast saber o momento de partida, né? Mas é isso, muito obrigado por aceitar o convite, estou extremamente honrado. A gente teve uma conversa, acho que em março ou fevereiro, alguma coisa assim, né? E era antes da pandemia, não? Sim, a pandemia começou em 15 de março, né? Aí começou o fechamento gradual aí de tudo. Então foi logo. A gente ainda estava com esperanças de um ano mais produtivo. Não sei do lado político, essa né? parte esperamos não repetir. Acho que a gente aprendeu muita coisa e eu acho que o inimigo está cada vez mais visível. E acho que nunca antes a gente conseguiu entender com tanta clareza a interferência externa no Brasil como agora. Uhum. E nós vemos como grupos de interesse políticos, econômicos, como personalidades agindo com independência ao mesmo tempo dentro de uma agenda única. E eu acho que isso ao mesmo tempo, de certa maneira, isso te dá uma certa paz, porque você tá mais visível a coisa, e antes a gente falava e isso não ressoava, né? As pessoas não tinham as referências, né? Mas agora sim, agora está tudo mais pleno. E estamos vulneráveis, essa aqui é a verdade. Se a gente não tiver pessoas para levantar daí todo momento, esses grupos tomam conta, né? No Congresso Nacional você tem o império da mediocridade e do fisiologismo, né? Não há proposta de país. A única O que você quer dizer com fisiologismo? Que se tem efetivamente. Perdão? O que você quer dizer com fisiologismo? Fisiologismo é você apoiar quem está te favorecendo. É você defender aquilo que quem te ajuda, daquilo que quem te ajuda. Então, parlamentares, no contexto do Congresso Nacional, parlamentares que são fisiológicos são aqueles que, se pagar uma emenda parlamentar, se der algum cargo político, fizer o toma lá da cá, aí ele vira seu apoiador. E essa é a estrutura dos partidos, né? É meio que desenhado para isso. Né? Essencialmente, o Brasil é isso, né? É um balcão de negócios, não tem absolutamente nenhum viés ideológico. Às vezes tem, né? Você pode dizer que agora onde que está a ideologia? Tá na esquerda, sempre dominou a ideologia. E não faziam qualquer coisa, ao menos no princípio, né? Não faziam
por sobrevivência política, eles tinham uma proposta, visão clara que eles queriam implementar. Então, eles fizeram poucas trocas aí nesse caminho. A direita nunca teve proposta, né? Nunca teve visão. E então estava sempre ali sem narrativa de engajamento. E quem engajava com narrativa, né, com essas versões da realidade ou do porquê fazer as coisas, era a esquerda. Então, uma vez que você tem eles dominando as versões que iam a público, o centro, que é o fisiológico, né, aqueles que não têm necessária ideologia, eles agarravam nessa narrativa, nessa versão da esquerda. Então, o país inteiro ficou sem, como não tinha um contraponto de uma direita conservadora, liberal, o centro era dominado por narrativas, versões da esquerda. E então o contexto político se tornou monocromático, né? Então, uma cor só, tudo vermelho. Não então, necessariamente desculpa, não necessariamente não necessariamente não necessariamente é ruim que haja uma força opositora, né, o conservadorismo, o status quo, mas se não houver um status quo, se não houver nada para conservar, a coisa vira só uma força de oposição à ordem, né? E aí que está. A gente, de certa maneira, se a gente for olhar, os partidos conservadores do mundo, eles todos são partidos defensores da Constituição, né? São constitucionalistas, defensores da lei e da ordem, defensores das instituições, do Estado de Direito. Então, a direita, o conservador, era predicado na defesa de Constituição. E essas são as regras, etc. Acontece que a nossa Constituição, ela nasceu como uma Constituição uma Constituição socialista, progressista, praticamente anti princípios basilares de uma sociedade conservadora, violável de vários princípios que são formadores do conservadorismo. Então, o conservador não existe, porque o Partido Conservador que vai defender uma Constituição de esquerda quase que é natimorto, né? Então, não tem o que defender, né? Então, fica ali. Então, acho que você tem que ter uma revisão constitucional para que essa Constituição realmente defenda a família brasileira, defenda os pilares formadores de um país, e você forme um partido conservador para proteger essa Constituição, porque essa Constituição é o que protege a família brasileira. Então, essa que é a simbiose entre famílias, partidos políticos e Constituição. Essa que é a simbiose positiva. E os países desenvolvidos, todos têm essa simbiose. E mesmo tendo um contexto assim, ainda se permitem abraçar ou a mesmo ter governos de esquerda, governos socialistas, abraçar o progressismo, mas é um momento pontual, é uma questão pontual de um governo que vem, que vai, passa logo, fica lá 2, 3, 4 anos, aí sai, depois vem outro. Então tem uma certa alternação e um debate positivo. No nosso eu caso... acho que desculpa. Só para contextualizar um pouquinho as pessoas que estão assistindo, depois estão ouvindo no podcast, o Dom Luiz Felipe está propondo um projeto de Constituição, e esse é a principal agenda dele, né? Me corrige se eu estiver errado, mas e essa discussão está entrando em pauta, né, na discussão pública. E o que eu tenho que falar para você é que uma das propostas do meu programa aqui é repetir coisas que já estão no YouTube, entendeu? Então, eu proponho assim para todo mundo que tá ouvindo e vendo a gente, você fez um vídeo explicando, né, todo o plano, recentemente
sobre o que você pretende fazer, como funciona. Uma das coisas que eu mais gostei, by the way, sobre isso, é que você está propondo uma Constituição de livre, que seja uma conversa, que não seja feita uma constituinte fechada, né, que onde uma elite de tecnocratas vão decidir pelo público. Pelo contrário, você está chamando o público para se juntar à conversa, né, e, na verdade, o que você está propondo com essa composição que você está fazendo é um início, né, uma proposta. Está correto essa minha explicação, não? Sim, o processo ele é um processo único. Eu não quero replicar os erros do passado, né? O que você tem no passado, passado republicano, né? Foram feitos constituintes e dessa constituinte saíam as constituições. As constituintes que mais deram resultado, ou resultado positivo, se for assim julgar, eram aquelas que já estavam trabalhando sobre um texto que foi elaborado por poucas pessoas. Mas a Constituição de maior sucesso foi a do Império, que foi elaborada por um pequeno grupo de pessoas e depois foi enviado para as paróquias referendar para dizer que a Constituição é boa. Então, não dependiam da opinião dos representantes políticos, né? Então, eu fico imaginando uma constituinte hoje com um sistema político falho, você vai eleger representante, aí chega lá naquela muvuca de representatividade, que eu diria que é extremamente duvidosa, daquilo vai sair uma Constituição. E aqueles é que vão decidir como é que vai ser escrito esse documento. Eu acho que isso tudo está errado. Isso tem que ser colocado a um grupo de notáveis juristas que entendem do tema. São temas técnicos. Fazer uma Constituição não é fácil, mas no contexto do século XXI, que você tem aí, no mínimo, 300 anos de vida constitucional do mundo, né? Então, você tem várias agregações que ocorreram nos últimos 300 anos. E como criar uma Constituição no século XXI? Isso é um desafio totalmente novo. Se a gente fosse voltar atrás no tempo, há 300 anos atrás, era muito mais fácil. Era uma página dava. Hoje em dia, por mais que você queira reduzir, ainda vai ser algo... não é tão pequeno quanto qualquer Constituição que existia há 200, 300 anos atrás. Então, enfim, eu estou comunicando isso porque o processo ele que define a legitimidade da coisa. Então, se você faz um processo que engaja a sociedade, dá amplo debate, dá tempo para a sociedade ver um documento e explicar os artigos, você eleva a consciência de algo que é extremamente privativo a poucas pessoas, de repente, você abre para um volume de pessoas que nunca esteve engajado com esses conhecimentos e que é privativo só de quem é deputado, de quem é assessor parlamentar, de quem é jurista. Então, um lado bom disso que você está falando é que assim, não é tão fácil fazer uma coisa maior, né, como foi feita a Constituição dos Estados Unidos, né, por sábios, né, filósofos, etc. Hoje em dia a gente tem a capacidade de ter uma participação pública muito maior por causa da tecnologia, né? A gente consegue ter um dinamismo muito maior das pessoas contribuírem, né? A gente tem sistemas que pode ranquear, sabe, ranquear de um artigo ou as melhores opiniões, as melhores justificativas, etc. Se esse processo tecnológico for feito com checks and balances, né, for feito de uma forma, em princípio, honesta e justa, a gente tem as ferramentas, né, na prática para ter essa participação pública de facto, né? E você está pensando nesse sentido tecnológico, nesse sentido de participação pública real time? Absolutamente. Estamos pensando em lançar um
publicar um documento agora, no primeiro momento, abrir esse documento online e as pessoas tenham acesso a cada artigo da Constituição e o debate, a explicação de artigo da Constituição, e cada artigo abrir um chat para que a pessoa possa colocar ali sua opinião. Isso aberto e durante um bom tempo. Então, imagina, todos os artigos expostos online, explicação do artigo e aberto para você colocar um comentário. Então, até um jurista pode, ou vários juristas do Brasil podem fazer comentário. A população vai poder ler, poder comentar, até perguntar para outros, fazer relacionamentos também. Então, você pode compartilhar as opiniões também, né? Que no Reddit, no Reddit tem ranking de opiniões, por exemplo, né? Tipo, sim, quais são mais mas visualizadas. aí que tá a beleza. Você veja, eu estou no Facebook há 6 anos que eu estou usando o Facebook. E ali você já tem, você cria lá, se você comenta bastante, ou comenta tem muito like os seus comentários, o próprio Facebook já vai ranqueando os seus comentários. E é natural que você veja que os melhores comentários subam para o topo. Então já tem todo esse mecanismo de debate aí, de ranqueamento de opiniões. Acho que é importante isso que você está falando. Faz isso num contexto fora se é um algoritmo fácil de botar num website e o website usar essa mesma maquininha, né, de fazer ranqueamento. Agora, o que é importante é você publicar um documento, um esboço, deixar esse esboço sofrer a crítica do comentário público e no final do período, 6 meses, 1 ano, você publicar um segundo documento que seria próximo do que um documento já que passou por um crivo de debate social, né? É isso que eu acho incrível você ter. Eu acho incrível você ter hoje milhões de pessoas discutindo as suas opiniões na mídia social e, de certa maneira, elas são únicas. Você sabe que tem uma pessoa lá, sabe quem é robô, ninguém mais engana ninguém, né? Eu vejo aqui os comentários, você sabe quando a pessoa é robô, quando é um perfil fake, quando não vale a pena. Então, mas, de qualquer maneira, tem milhões de pessoas publicando opinião política online. Então, como é que 500, 600 deputados não conseguem entender essa dinâmica de livre comunicação e queiram criar aí algum tipo de censura e falar que não, a população não está preparada para esse debate? Esse é o que eu mais escuto lá dos deputados. Então, claro, é incrível ver o gap que existe entre a velocidade que a sociedade já está debatendo os temas e a profundidade que ela debate os temas, e como os nossos 500, 600 representantes lá em Brasília ainda têm majoritariamente aquela petulância de dizer que o povo não está preparado. Isso aqui é um absurdo. Então, vamos botar isso a teste. Eu acho que isso... mas eles estão dizendo que o povo não está preparado porque eles sabem que eles são parte de um sistema de castas fantoche, vamos dizer, que se finge de democracia e que é sustentado através desse status quo, da maneira que as coisas são feitas hoje. O que eu acho que é brilhante a gente falar para os seguidores, para os nossos amigos aí que estão nos acompanhando, parceiros ativistas, quem quer que seja, que a grande comprar o blefe de outra pessoa, ou seja, expor, revelar o blefe de outra pessoa, é o que você está fazendo e propondo, que é deixar as coisas claras, né? Então, a pessoa que está falando a verdade mesmo é a pessoa que fala, entre na conversa, mesmo que você seja contra socialista e tudo mais, você não está calando a boca, você não está censurando os socialistas, as pessoas falam, entra na conversa também e coloque as suas opiniões, só que coloque elas em contrapartida à transparência do outro lado também, né? E nem necessariamente de outro lado, mas de outra altura, talvez. Eu acho que, olha, a beleza de você fazer um papel constitucional bem feito é exatamente você não
dentro da Constituição, você direcionar para um lado ideológico qualquer. O objetivo não é o socialismo, o objetivo não é qualquer coisa antissocialista. O objetivo é você criar um Estado de Direito, um conjunto de regras que seja estável, que dê estabilidade política, transparência, que dê representatividade. São princípios fundamentais de todas as grandes constituições, todos os grandes países, civilizações que existem no mundo. E o que nós temos? Nós temos uma Constituição socialista. Essa sim tem preceitos socialistas, artigos socialistas, viés. Então ela sempre está apontando para a esquerda. E é só de tirar essa ideologia fora e criar aqui, olha, vocês podem até ter governo socialista, não estamos negando a essa possibilidade. Mas e a gente entra só um parênteses, só para resumir aqui, como eu já tenho em outros vídeos, a diferença de Estado e governo. Né? Governo são coisas temporárias e o Estado é a estrutura perene, né, da nação e da organização da nação, etc. Então, é só para explicar, porque não é todo mundo que sabe, que acompanha isso. Então, assim, ele está dizendo que um governo pode até vir e ser socialista e dura 4, 5 anos, o que quer que seja na Constituição, e depois entra outros governos, e assim a gente tem uma renovação do equilíbrio, né? Se qualquer um dos lados está exagerando demais, aí o povo tem todo o direito de eleger a oposição àquele regime. Desculpa interromper. Exato. Não, é isso. Então, a minha crítica aqui aos socialistas é que eles não estão satisfeitos com qualquer Constituição que já não direcione permanentemente o país para a esquerda, que é essa a realidade que temos hoje. Então, temos que tirar esses componentes ideológicos da Constituição, temos que estabilizar o jogo político, temos que reforçar o Estado naquilo que só o Estado pode fazer. Não adianta dizer, não vai ter Estado. Não, sempre vai ter Estado. Esse vácuo vai ser preenchido. Então, que seja preenchido com coisas que só o Estado consegue fazer. E não envolver coisas que o Estado não precisa. Já tem redundância no mercado, na sociedade. Então, o Estado não precisa se interferir em absolutamente tudo. Né? Ele tem que só fazer o que só ele consegue fazer bem. Então, essa visão, aí você deixa o jogo político livre, monitore esse jogo político para que ninguém viole o jogo, ninguém cometa fraudes e tenha transparência, etc. E aí você vai ter alternância. A opinião pública já foi de esquerda. Né? Você veja, você fala com pessoas aí, o Brasil pensa à esquerda, né? Muitas pessoas com quem você engaja pensam. Então, até que a gente conquiste uma visão contrária a essa, considerando que a gente tem um acesso limitado, não tem mídia, não tem escolas com professores, e está tudo esquerda. Então, é natural que as pessoas agora, que não torne o Estado, que é todas essas agências de governo, todas as agências do Poder Federal, do Poder Estadual, Municipal, se torne uma coisa totalitária. Né? Que aquilo ninguém pode disputar, ninguém pode... A questão não é esquerda versus direita, a questão é se a coisa está engessada a tal grau que a coisa não pode ser mudada, aí você perdeu o princípio democrático, né? Exatamente. É o que aconteceu aqui com o Brasil. Exato, fazendo jus. Tem muita gente que fala, está confuso aí na questão esquerda-direita e tal. Então, para dar um resuminho, no passado, antes de haver Constituição, quem era a direita? A direita era o rei, era a aristocracia, era o clero. Isso era a direita, eles representavam o Estado. Então, o minuto que você criou uma Constituição, você tirou o poder do rei, do clero, da aristocracia e transferiu o poder para a Constituição. O que a Constituição dizia? A maioria delas que surgiu aí no século XVIII, século XIX. O que essas Constituições diziam? Vai ter vários poderes aqui e o povo é que elege para esses poderes, né? As constituições republicanas. Né? Teve algumas que fizeram isso, mas mantiveram um poder, que era o poder do monarca, só para manter a coisa estável e fazer uma transição de um poder absolutista
para um poder constitucional, ainda dentro de monarquia. É, Alguns optaram pela república. Então, só para terminar. Desculpa. Então, neste contexto, neste momento, o que acontece? Quando você limitou os poderes, essa aqui é a chave da estabilidade, é poder limitado, aí você teve representatividade, aí você tem a democracia está representada, ainda está representada, a burocracia ou a aristocracia, que são aqueles altos funcionários públicos que pensam em Estado, estão representados, o poder tradicional está representado, o poder de família tradicional está representado. Então, todas as forças políticas estão representadas. E num contexto de Estado social, que é o nosso modelo constitucional, essas forças não estão todas representadas, né? Eles tentam transformar em Estado democrático de direito. Como é que pode uma coisa? São conceitos antagônicos. Ou você tem o Estado de Direito ou você tem a democracia. Você não pode ter os dois, né? Você pode ter um Estado de Direito que, dentro do Estado de Direito, tem processos democráticos. Agora, o Estado não é democrático. O Estado não pode mudar a cada eleição. De repente, agora vai para um lado, depois vai para o outro. E é esse aqui a função da Constituição. Ela dá aquela estabilidade. E a democracia define quem é que ocupa aquela cadeira no momento. Mas o jogo não muda, dependendo de acordo com a opinião pública. O jogo é sempre o mesmo. Então, é isso que a gente precisa, porque nós temos hoje um jogo que muda a cada eleição. O Estado social muda a cada eleição, muda tudo, todas as políticas. E isso só favorece oligarquias, né? Só favorece quem sabe jogar esse jogo. E a cada momento que se joga, em função disso, o Estado se reforça cada vez mais, porque a confusão do que é o Brasil... Me defina Brasil, Heron. Algum brasileiro pode falar com perfeição, assim, reduzindo. O que o Brasil é? 3 pontinhos. Consegue? Pois, os Estados Unidos é o país da liberdade. Né? Então, o que é o Brasil? 3 pontinhos. O que é? Eu preciso de mais pontinhos. Pois ninguém sabe, porque a Constituição que deveria definir o que é o Brasil, o que é a brasilidade, o que é o brasileiro, não define, ela muda toda hora. E temos aí políticos que é um Estado democrático de direito. Então, o Estado é alterado a cada eleição. Então, mas é justo que a República passou mais de 100 anos fazendo, foi justo quebrando o que era o Brasil, né? Porque desde o golpe da República em 1889, para poder dar legitimidade para essa revolução, para essa novidade que estava entrando, que não foi democraticamente, não foi através da vontade do povo, etc. e tal, passou vagarosamente, até eu acho que os anos 60, cédulas de moeda, a maioria eram heróis do Império, né? Então foi vagarosamente apagando a história, né? Até que as pessoas se anestesiaram o suficiente para não saber o que era ser brasileiro, porque você tinha antes um Estado construído, né, pelos seus antepassados, e o que era ser brasileiro foi construído, não só construído por eles, como, vamos dizer, de uma forma extremamente progressista para a época, né? Com miscigenação de raças, com coisas assim que em outros, até em estados como os Estados Unidos, que deram certo por um certo ponto de vista, não tinham uma visão humanitária como a gente tinha nessa brasilidade. Você está perguntando o que é brasilidade hoje. Hoje não é nada, mas porque isso foi destruído, né, ao longo dos últimos 100 e poucos anos, e hoje, de fato, a gente não pode simplesmente restaurar os deuses gregos, né? A gente pode restaurar a brasilidade que foi criada no Império, mas a gente pode buscar lá no Império como essa brasilidade foi, e hoje trazer de volta para o público e entender, né, o que o público hoje do Brasil, o povo que habita hoje o Brasil, como que eles responderiam para uma brasilidade nova, né? Mas a minha resposta para isso, não sei nem se eu sei que é uma pergunta retórica, mas só para fazer conversa, é que de fato não existe brasilidade, né? Existem alguns elementos organicamente criados e que foram mantidos, mas de fato o Estado fica mudando a cada 4 anos, se não menos que isso, né? Exato.
A gente definiu brasilidade na Constituição, né? A gente colocou lá um capítulo só para falar da brasilidade. E como, E como é isso? É segredo, né? Não vou expor aqui para você, né? Eu vou expor quando for o momento certo. A gente ainda está debatendo aqui a Constituição, mas você já pode esperar coisas com relação a valores que o brasileiro tem, que são que definem a nosso, assim, uma pessoa viajada, um brasileiro que viaja, ele consegue, eu por exemplo, tenho esse privilégio, eu consigo me definir melhor em função de onde eu venho, do Brasil, mais em função daquilo que eu não sou. Quando eu estou junto com outros povos, né? Quando você vê que você não é francês, quando você percebe que você não é italiano, que você tem a plena consciência que você não é americano, então, e também não é português, também não é espanhol. Então, o que você é? É mais por exclusão. No entanto, o que sobra é algo maravilhoso. É o que é de bom mesmo. É solidário. O brasileiro é solidário. Ele pensa em ajuda antes de irmandade. É um calor humano, é um valor de família intenso. É quase que a questão da saudade, que é propriamente. Então, você tem uma série de valores que vêm, tem um componente religioso, de valores cristãos que influenciaram naquilo que o brasileiro é, que você também não pode negar. Então, tudo isso faz a brasilidade. Claro que eu estou reduzindo aqui de uma maneira bem rasa. O artigo é muito mais profundo do que isso, enumera um pouco mais de valores aqui que são importantes. Eu não quero colocar tudo aqui para também... Porque ainda estamos aqui em filosofando, né? É engraçado que toda a Constituição tem uma parte filosófica, né? Ela tem que estar presente para que você... Ela tem que estar lá, ela tem que ter uma raiz filosófica. E aqui não é ideológica, tá? É filosófica, é a reflexão no ser humano, né? É o amor pelo pensamento, né? E pelo pensamento que vem de um ser humano, não é uma coisa externa ao ser humano. Então, o que o brasileiro pensa de si próprio, o que é a nossa realidade. Mas, enfim, como eu estava falando, eu já até perdi aqui um pouquinho o trem do pensamento. A questão filosófica, ela tem que fazer parte da Constituição, porque se você não tem isso, você tem o que foi a Constituição de 88, que foram grupos de interesse, uma lista de interesses jogadas e organizadas num papel. É isso que é isso que a Constituição de 88. Ela não tem um norte que define a sua raiz. E a sua raiz, ela tem que, no minuto que você faz uma reflexão daquilo que é a sua raiz, ela tem que sobreviver ao teste do tempo, né? Você tem que fazer uma regressão para entender se o que a gente está definindo como sendo a brasilidade de hoje, se isso também se sustentaria no passado e fazer uma projeção intuitiva. Será que isso vai permanecer no futuro? Então, é por isso que você tem que ter essa parte filosófica aí bem aberta e, ao mesmo tempo, dar um espaço realmente legítimo para isso, né? Enfim, é isso. Assim, uma coisa que eu também acho que é importantíssimo enfatizar, né, que eu acho que não é óbvio em primeira instância, que é a legitimização, ou legitimidade que o povo, a participação do povo e a ascensão do... Como é que chama? Ascent, em português, não sei. Ascensão. O povo, ascensão. O povo aceitar e o povo concordar com o que está sendo feito, com o que está sendo proposto, isso é de extrema importância. Se não houver isso, você tem um governo ilegítimo. Você tem um Estado ilegítimo até. Né? Se não tem essa ascensão, se você não tem essa participação, na lei judaica, né, no Talmud,
traz as leis do povo judeu, existe uma cláusula, né, que se uma lei é passada pelo Sinédrio, né, pelo Sanhedrin, que era aquele conselho de 72 sábios, se o povo não segue a lei, aquela lei é considerada não lei, é considerado que não é mais uma lei. Ou seja, se você tem um sinal vermelho e está todo mundo naquele lugar que é muito perigoso, ninguém para no sinal vermelho, aquele sinal está extinto, oficialmente pela lei. Então, isso desenha muito bem, né, esse conceito do que você está propondo. Você está propondo... Tá aí um bom projeto aí para a Constituição de 88, viu? Você ia eliminar, talvez, 90% dela. Ia ficar fininho, né? Ninguém respeita a Constituição de 88. Já saturou, né? Saturou. Não tem mais... esquizofrênica, tem artigos contraditórios, princípios contraditórios, tem lei que altera princípios constitucionais. É uma bagunça. Realmente é uma bagunça. Então, é isso aí. Temos um Estado volátil, não temos um Estado estável e, por consequência, tudo está em jogo a todo momento. Você vê a cada reunião de congresso para definir a pauta da semana, podemos ir para qualquer lado, podemos ir para qualquer extremo, por causa dos projetos que já estão aprovados ali na gaveta da mesa do presidente da Câmara. Então, a qualquer momento, numa reunião semanal, podemos definir uma agenda política totalmente diversa, díspare daquilo que a opinião pública do momento está querendo, o que o país precisa na sua construção. E isso não ofere nada para a população brasileira, isso ofere só instabilidade, né? Então, essa falta de previsibilidade no Brasil, isso tem origem, né? Isso tem origem. E a Constituição é a causa de 90% desses problemas. Talvez a gente possa falar um pouquinho sobre isso, né? Porque eu acho que primeiro eu gostaria de dizer assim, para mim autoexaltar que eu estou totalmente do seu lado e eu concordo 100% que não só a gente precisa de uma nova Constituição, como isso é a raiz, né, de todas as soluções possíveis, né, e do problema também. Porque se for só a raiz do problema, você fala, não, a gente pode arrumar outras soluções que vão balancear os problemas constitucionais. Mas se você tiver problemas constitucionais de certo grau, as soluções não conseguem se enraizar. Elas chegam e às vezes causam um pouquinho de melhoria temporariamente, mas é muito fácil, por causa daquela Constituição corrupta, é muito fácil aquele mal enraizado se perpetuar, né? Voltar e criar vida de novo. Então, assim, o que eu acho que a gente pode falar um pouco sobre a importância da Constituição, né? Uma coisa que acho que para cientista político é básico, mas talvez para o povo não. Muita gente acha que, bom, vamos fazer emendas, vamos parar de fazer novas constituições, afinal a gente está na 7ª, né? A gente precisa de uma Constituição final aí para o Brasil, uma que ofira esse ponto sacramental de basta, porque no fundo isso que eu estou relatando aqui é uma percepção que nem todos têm. Todos vivem neste turbilhão de opiniões sem ter o discernimento do que está acontecendo e onde que começa e termina tudo isso. E tudo tem uma origem, tudo tem uma base para se materializar. Então a gente está falando dessa base, né? E estamos trazendo luz para isso que é invisível. A maioria das pessoas se engajam por pessoas, né? Se engajam por pessoas. Algumas se engajam por ideias, é um grupo menor. Agora, e se engajar por uma questão técnica como a Constituição é um grupo muito pequeno. Então, é esse o problema, né? E ainda trazer à tona como é que se faz uma Constituição num contexto de opinião pública,
É muito complicado, sempre foi complicado. Agora, com a mídia social, eu estimo que isso seja muito mais fácil e que você tenha milhares de pessoas, não vou dizer milhões, mas milhares de pessoas vão ter uma consciência muito maior no minuto que abraçar esse processo constitucional, de problema, de ler, fazer uma leitura. Então, eu acho que a minha função aqui é tentar facilitar essa entrada das pessoas nesse nível de conhecimento. Eu não vou dizer que isso é um nível privilegiado, que isso não é, porque tudo isso está disponível. Não, só é chato, só as pessoas. Só é tipo... chato, exatamente. Eu busquei fazer isso, eu nem sabia tanto. Eu aprendi, como qualquer outra pessoa pode aprender também, acessando as informações, fazendo as perguntas certas. Então, não é uma questão de ser privilegiado ou não, e só o povão não vai saber, não, o povão pode saber também, entendeu? É uma questão de buscar e ter acesso. A maioria dos brasileiros já tem acesso. Então, eu aposto que a gente vai ter milhares de pessoas mais conscientes, e isso vai ser muito importante para o Brasil, porque é essa consciência que faz os freios, é essa consciência que mantém o valor de um papel constitucional. Hoje, a maioria das pessoas nem conhece a Constituição, então, por que defender a Constituição? Para que ver valor nisso, se elas nem sabem o que está escrito lá, sendo que outros países, os Estados Unidos é um exemplo, tem várias partes da Constituição dos Estados Unidos que é ensinado na escola. Então, a criancinha, já desde pequeno, já sabe até recitar alguns artigos. Então, enfim, se a gente chegar nesse nível, olha, a gente vai estar salvo como país. E é isso que a gente está hoje, o contexto que a gente está hoje, é um país que é uma sociedade que está completamente sufocada por grupos de interesse que estão no comando do país e eles não vão abrir mão enquanto não houvesse despertar. Eu acho que tem outra coisa que é muito importante, na minha opinião, a gente expor, é a importância da emancipação da sociedade civil versus o governo, né? Porque por causa desse socialismo que entrou, que muito provavelmente foi deixado entrar por causa do jeito que a República foi fundada, né, em cima de mentiras e de conspirações e coisas do tipo. Mas isso não é tão importante. O que eu quero dizer é que hoje a gente vê um Estado totalitário, né, com impostos altíssimos e com uma fachada de democracia, e uma sociedade que depende do governo para tudo. Uma sociedade que não... Você pega um Walter Salles, que é um diretor de cinema, e ele entra na Lei Rouanet para fazer um filme. Isso não faz sentido, não é um julgamento pessoal dele, mas para a nossa sociedade isso é um julgamento, porque a gente está permitindo que os nossos impostos vão para coisa que não precisaria ir, porque a gente podia ter um sistema social de fazer cultura, de fazer cinema e qualquer outra coisa, que não precisasse nem de participação do governo, né? Eu até permito a possibilidade do governo fazer auxílios de uma forma bem indireta né, prezando cultura, assim como o Pedro II fazia, né, construção de escolas e coisas do tipo, isso, de jardins e coisas do tipo, se bem que ele fazia isso muito provavelmente com verbas que eram destinadas a ele mesmo, né? Não tinha uma coisa que ele deixou de construir estátuas para poder fazer escolas. Eu já ouvi uma coisa assim. Sim. Bem, a preocupação do Pedro II no Império, no Segundo Império, né, mais para o final, depois ali de 1870 em diante, depois da Guerra do Paraguai, a grande preocupação dele era construir uma sociedade, né? Exatamente por isso. Você tinha tudo já ótimo, né? Não, ótimo para o tempo. Não vamos fazer aqui um anacronismo, né? Contextualmente. No tempo, o Brasil, em termos de proteção do território, de ter uma Constituição moderna que defende direitos individuais do cidadão, tinha independência do poderes, transparência, a mídia era completamente livre, liberdade de expressão. Até industrialmente comparado com outros países. Era liberal no seu contexto de interferência mínima do Estado na economia. Então, quando você tem esse contexto,
você fala assim, o que está faltando? Né? E o Pedro II tinha essa consciência que falta a sociedade que vai defender isso tudo. Faltava no Brasil Império a sociedade para defender tudo isso que a gente está, essa consciência. Olha só o que nós somos hoje. Exatamente. Naquele momento, olha o que nós temos. E faça uma comparação. Então, isso que eu acho. Não podemos dizer também que outros países do mundo tinham. Não tinham também. Dizer que a França também era analfabeto naquela época. Estados Unidos também é 90% de analfabetos. Então, você fala, para o século XIX, o Brasil era uma coisa. Não. Era Pareto Passo que existia de. Não, era muito bom comparado. Era muito bom comparado com a economia brasileira, era superior à economia suíça na época, né? Era uma organização econômica. Heron, faz o seguinte. Eu sempre trago, já até fiz um tweet com relação a esse fato. Quando foi da proclamação da independência dos Estados Unidos, o Brasil já era do tamanho que é hoje. E os Estados Unidos era 13 colônias. Você botava os Estados Unidos no Nordeste do Brasil só. Ali, encaixava os 13 colônias ali, talvez até menos. O Nordeste era maior do que os Estados Unidos quando os Estados Unidos fez a sua independência. O Brasil já era esse gigante. Então, vamos dizer, mas tínhamos todo o resto? Nós não tínhamos o resto, né? Nós não tínhamos a economia, o Estado, nós não tínhamos toda a sociedade, enquanto que os Estados Unidos já tinha ali um embrião de sociedade que estava eu não poderia se dizer que mais avançado, mas você tinha uma aristocracia presente ali, realmente Sim. preocupada. E uma Constituição muito melhor, né? Mas, então, veja que a competição que eles tinham era contra a Inglaterra, era contra a França, era contra a Espanha, os países que já eram constituídos há 300 anos. Então, eles tinham que estar na altura desses países já constituídos. Então, o papel constitucional, ao mesmo tempo, ele rompia com todos os modelos europeus. No entanto, ele colocava o cidadão norte-americano como uma entidade muito importante. Ele transformou o cidadão em uma entidade política. E veja que as constituições que vieram no século XX, constituições de Estado social, elas fazem exatamente o oposto. Elas transformam o cidadão em massa. Número. As constituições de Estado social, socialistas, né, como é a nossa, de 88, é uma questão de direito de classes, não é direito de individual, do cidadão consciente, livre, tomando suas decisões em função dos seus conhecimentos, das suas informações e opções. Não. Era o Estado está determinando uma série de o que você vai fazer, e você opta fazer ou não fazer. Então, a sua liberdade estava aí, não estava em ter um leque de opções que venha de você as mudanças, né? Ou venha de você, da sociedade, as opções. Enfim, então são parâmetros diferentes de você fazer. Bom, então os Estados Unidos tinham uma aristocracia preocupada em criar algo competitivo aos modelos europeus. Então, essa consciência de quem eles eram naquele momento, o que eles tinham, o poder relativo que eles tinham frente a esses grandes impérios, economicamente, socialmente, geograficamente, a consciência era plena. E eu acho que era plena também do Brasil Império, quando foi constituído o Brasil Império. E claro que aí era muito mais reduzido nas pessoas que tinham essa consciência. Né? Eu diria que a Leopoldina tinha essa consciência, antes até do Pedro I. Né? O Bonifácio tinha essa consciência do que o país era em termos de sociedade, de potencial de economia, de território, de geografia. Então, esse tinha essa consciência. Agora, vários dos que estavam ali sendo chamados de aristocracia naquele momento, fundador, não eram efetivamente aristocracia. Né? Eles eram tratantes, grupos de interesse, grupos locais de interesse, enfim. Mas isso de qualquer maneira, isso não tingiu a nossa fundação como Brasil Império em 1824. Essa era uma pergunta para você que eu tinha, que eu tenho a impressão que desde 1824
até o golpe da República, o Brasil, mesmo que fosse uma prerrogativa, uma preocupação de Pedro II formar uma sociedade brasileira, você concorda com a minha impressão de que isso ainda faltava muito trabalho? Porque, assim, o jeito que eu vejo o Brasil é que de fato, a sociedade nunca se fortaleceu a ponto de existir uma estrutura social. É essa consciência que estava tudo bom, já tinha o território garantido, a economia fluía, né? Junto com as suas possibilidades, a economia estava fluindo. Então, havia baixa tributação, liberdade de empreender absoluta, liberdade de acumular capital e acumular renda e propriedade, isso plena, não havia limite nisso. Então, você tinha ali os embriões, e você tinha um modelo estável de governo e um regime representativo, mesmo que tenha sido limitado, porque o voto era censitário, ele era representativo, não havia questões de legitimidade. Quer um exemplo? A própria regência. Quando Pedro I voltou para Portugal, ele entregou o filho de 5 anos a um grupo de tutores, Bonifácio I, depois foi um grupo de tutores, mas naquele momento, por que os regentes, a regência trina e depois a regência una, por que eles já não proclamaram a República? Poderiam ter proclamado a República durante a regência, por que não proclamaram? Porque a legitimidade estava ainda num contexto monárquico, que aquilo era importante para eles se manterem como país, como identidade, como modelo. Então, tínhamos tudo isso. Veja como você tinha pessoas defendendo o sistema. E olha que bonito isso. Estão defendendo o sistema. Vários ali poderiam facilmente... um garoto de 5 anos, qual a proteção que ele tem? Eles poderiam facilmente, mas a legitimidade blindava ele Exatamente. e o sistema completo. Então, você veja como o modelo era bom. Então, quando você olha isso num contexto de século XIX, você fala, o que está faltando, então? E é isso, resumindo e voltando no começo do que eu falei. Faltava a sociedade consciente de que aquilo ali era especial. Então, aí vem a República, aí vem todo esse emaranhado de novelas que a gente... Durante a regência, quando Pedro II era pequeno, os republicanos talvez temeram fazer essa proclamação porque eles entendiam que não existia essa legitimidade, mas em 89 eles já tinham crescido mais asas, né, já tinha se estabelecido com mais... E também os oligarcas foram peitados, né, com o fim da escravatura, com outras coisas que estavam acontecendo ali. Então, o próprio industrialismo do Brasil estava indo contra os cafeicultores, né, da época. Então, no momento que teve uma massa crítica de interesses opostos, os republicanos peitaram essa legitimidade e o povo não estava forte o suficiente para se defender da ilegitimidade. Né? Exato. A gente tem mais 5 minutos, eu queria fazer uma última pergunta para você, que eu acho que tem tudo a ver com o que a gente falou até agora, e eu acho que tem a ver talvez com o antídoto que a gente tem para tudo isso que está acontecendo. E a pergunta então como que a gente, a partir de agora, como que a gente vai fortalecer, criar, cuidar dessa sociedade, dessa identidade, dessa brasilidade que tanto nos falta? Olha, cada um tem uma função. Não dá para você dizer que vai ter um método de criar brasilidade. Eu acho que os brasileiros que têm a chance de se tornarem conscientes, e geralmente é um número pequeno mesmo, que adquire consciência, esses não voltam atrás. E aí eles influem em outros menos conscientes. Então, todos aqueles que têm plena consciência do que está em jogo no mundo de hoje, no Brasil de hoje, você veja aí esses interesses internacionais, a força que eles têm, o volume de dinheiro que eles têm, e aí você pensa assim, poxa, será que todo esse volume de interesses para corromper aqui o nosso sistema político, comprar juízes, comprar deputados, comprar senadores, será que eles não têm capacidade de fazer isso? Têm capacidade de fazer isso, fazem isso ativamente. Então, onde que está o freio? O sistema está preparado para frear isso tudo?
não está preparado. Então, quem é que vai frear? Quem é que vai fazer isso tudo? É você que adquiriu essa consciência. Aí você fala assim, puxa, mas então eu vou para outro lugar do mundo onde não tem esse tipo de problema, eu vou sair do Brasil. O mundo inteiro está passando por isso. O mundo inteiro. Você vai para a Europa já está entregue, na minha opinião. Politicamente, não é mais referência para nada. Né? Já foi uma referência, agora, nesse início do século XXI, a Europa, na minha opinião, está completamente dominada. Você viu agora o Boris Talvez o Johnson. Japão tem coisas boas ainda, né? Olha, eu acho muito complicado, porque a interdependência dos países está muito grande. E, ao mesmo tempo, você tem um grupo político que se forma, né, em função dessas interdependências, que conhece esse jogo de interdependência e domina esses fluxos de capital e de interesse. E então, quando você tem um fluxo controlado por poucos, para você comprar e fazer um embargo num país, forçar um país a tomar decisões, criar um contrato mundial para fazer tal coisa e mobilizar os outros países para todos assinarem. Quem não assinar, quem ficar de fora, pessoa não grata, vai sofrer embargos, tarifas altas, etc. Então você vê o poder que hoje temos que enfrentar. A verdade é essa, só os países fortes é que conseguem sobreviver. E o país, Brasil, é forte, é extremamente forte. Nós temos que exercer essa força. É isso que o sistema brasileiro está hoje, num grande embate entre aqueles que querem representar essas forças de interesses externos, maioria deles externos, claro que tem seus representantes internos aqui, mas essas forças de domínio, que são inimigos assim bem visíveis, né, de domínio, de controle, de influência, e a população brasileira que quer ser representada e que está livre e ter opções que ela mesmo que desenvolva. Agora, para você ter essa liberdade, você vai ter que ter uma consciência muito plena, primeiro, que o inimigo existe, segundo, de como que ele age. Aí, terceiro, você desenvolve como combater. Eleger pessoas, no momento agora, eleger um número de pessoas que pensam exatamente que isso é um risco a ser debelado. E ainda não temos essa realidade. Eu diria que temos poucos deputados e senadores que validariam 100% o que eu estou falando agora. Eu imagino, eu encontro a ressonância no que estou falando na sociedade, em observadores do que está acontecendo no mundo, outros, até não brasileiros, né, olhando o contexto geral, os comentários. Muita gente que está em grupos de comunicação também pensa assim. Agora, você vai para a Câmara de Deputados, você vai encontrar ali um ou outro deputado que já ouvi falar, ou conhece, tal, não sei o quê, mas que tome ação, que entenda como contrapor essas forças que vêm para nos dominar. Eu não conheço muitos, não. Então, tem que eleger mais assim, né, para que a gente possa ter eco e representatividade e começar a apertar o botão para o lado certo. Tá certo. Então, deixa eu agradecer imensamente a sua presença aqui no nosso programa. E também uma coisa que eu não falei é que eu praticamente iniciei a fazer essas lives depois de uma conversa que a gente teve no WhatsApp em vídeo. Aí você me falou algumas coisas que não vem ao caso aqui agora, mas você falando sobre alguns dos meus pensamentos e dando uma perspectiva diferente, um pouco mais ampla, né, e mostrando certos lados diferentes. Isso me levou a querer fazer o que eu estou fazendo agora e graças a Deus está crescendo bastante e devido a essa conversa que a gente teve. Então, estou adorando esse... Obrigado. Estou adorando que você é a última live do ano. Consegui influenciar uma pessoa, isso já me deixa satisfeito. Muito obrigado, Heron. Continua firme, viu? Parabéns, você está de parabéns. Valeu, muito obrigado e conte comigo para qualquer coisa que você precisar. Obrigado, hein? Muito boa noite. Tudo de bom, tudo de bom. Boa noite a todos. Obrigado a todos. Tchau, tchau.